Você já teve a sensação de que algo estava destinado a acontecer? Ou o contrário, de que poderia ter evitado um desfecho se tivesse feito uma escolha diferente? Essa dúvida, entre o que está escrito e o que podemos reescrever, acompanha a humanidade há milênios. De um lado, a ideia de que existe um roteiro invisível, uma ordem cósmica ou biológica que guia os passos de cada pessoa. Do outro, a convicção de que somos livres para decidir e que nossas escolhas moldam o próprio caminho. Mas afinal, o que é o destino? Existe mesmo algo predeterminado em nossas vidas? E se sim, até onde vai o nosso livre-arbítrio? O quanto podemos realmente escolher? Neste vídeo vamos explorar essas perguntas sob 3 pontos de vista distintos: o científico, o filosófico e o espiritualista universalista. Cada abordagem traz uma chave de leitura diferente e talvez complementar sobre esse grande mistério da existência. Nosso objetivo não é impor respostas, mas abrir caminhos de reflexão, porque entender o destino, no fundo, é tentar entender a si mesmo. No campo da ciência, o conceito de destino não é frequentemente utilizado em seus termos clássicos. Isso porque a ciência se baseia em leis naturais, probabilidades e causalidades. A ideia de que tudo já está escrito desde sempre entra em conflito com a forma como os cientistas observam o mundo, um universo em constante transformação, influenciado por inúmeras variáveis. No entanto, há uma área da ciência que se aproxima dessa discussão: a física. Dentro da física clássica, especialmente no determinismo newtoniano, o universo funciona como uma máquina precisa. Cada causa tem um efeito previsível. Se soubéssemos com exatidão todas as condições iniciais de um sistema, poderíamos prever todos os seus futuros estados. Nesse contexto, o destino seria a consequência inevitável das leis da natureza. Mas esse pensamento começou a ser questionado com o avanço da física moderna. No século XX, a mecânica quântica bagunçou tudo. Ela demonstrou que, no nível das partículas subatômicas, o comportamento da matéria não é totalmente previsível. Existe um elemento de incerteza. As partículas não seguem um caminho fixo, mas probabilístico. Isso gerou uma mudança radical na forma como se compreende o universo. O futuro não estaria totalmente determinado. Haveria margem para variações, para acontecimentos imprevisíveis. Essa incerteza abre espaço para uma nova reflexão. Se o universo não é rigidamente determinado, então talvez nossas decisões também não sejam. A neurociência entra nesse debate, investigando o funcionamento do cérebro. Há estudos que mostram que o cérebro começa a tomar decisões fracionadamente antes de nos tornarmos conscientes delas. Isso levanta questionamentos. Será que somos mesmo livres? Ou apenas reagimos a comandos biológicos? Outros cientistas defendem que, embora muitas de nossas ações sejam influenciadas por fatores genéticos, ambientais e até inconscientes, ainda existe margem para escolhas conscientes. O livre-arbítrio, nesse caso, não seria absoluto, mas parcial. Um tipo de liberdade dentro de certos limites. A genética também entra nesse panorama. Algumas características nossas são herdadas, como tendências emocionais, predisposições físicas e até reações comportamentais. No entanto, a epigenética, o estudo de como o ambiente pode ativar ou silenciar genes, mostra que mesmo aquilo que herdamos pode ser modificado pela forma como vivemos. Assim, o destino genético pode ser influenciado por nossas experiências, atitudes e hábitos. Na psicologia, a questão do destino aparece de forma mais subjetiva. Freud via o inconsciente como uma força poderosa que molda nossas escolhas. Jung, por outro lado, introduziu o conceito de sincronicidade, eventos que se conectam por significado, e não por causa e efeito. Esses eventos parecem destinados, mas não por um plano fixo, e sim por uma espécie de lógica simbólica. Portanto, na ciência, o destino não é algo místico, ou definido por forças externas invisíveis. Ele pode ser interpretado como a soma de condições anteriores, leis naturais e interações complexas entre fatores internos e externos. O livre-arbítrio, por sua vez, é visto como relativo. Não somos totalmente livres, mas também não somos totalmente determinados. A partir dessa perspectiva, talvez o destino não seja um caminho fixo, mas um campo de possibilidades, e nossas escolhas, mesmo que limitadas, ajudam a definir qual dessas possibilidades se torna realidade. Desde a Grécia Antiga, os filósofos debatem intensamente sobre destino e liberdade. Para os estoicos, por exemplo, o universo era regido por uma ordem racional,
chamada de logos. Tudo acontecia conforme essa ordem, e o destino era algo inevitável. No entanto, eles ensinavam que, mesmo diante do inevitável, o ser humano deveria cultivar a liberdade interior, a liberdade de reagir com virtude àquilo que não pode controlar. Assim, destino e liberdade não se excluíam, mas coexistiam em níveis diferentes. Já os epicuristas acreditavam na aleatoriedade da natureza e defendiam que o ser humano deveria buscar prazer e serenidade aqui e agora, sem se preocupar com fatalismos ou deuses controladores. Para eles, o futuro não estava escrito, e a vida deveria ser conduzida com base na razão e na experiência sensível. Na Idade Média, influenciada por religiões monoteístas, a filosofia passou a lidar com a tensão entre a predestinação divina e o livre-arbítrio humano. Filósofos como Santo Agostinho afirmavam que Deus conhece tudo, inclusive o futuro, mas que isso não anula a liberdade de escolha do ser humano. Esse paradoxo continua sendo debatido até hoje. Com a modernidade, surgem novas abordagens. Descartes coloca a liberdade como uma das marcas do pensamento racional. Kant defende que o ser humano é livre quando age segundo princípios morais escolhidos conscientemente. Já Nietzsche rompe com todas essas estruturas ao afirmar que não existe destino nem moral universal. Para ele, o indivíduo deve criar seus próprios valores e afirmar a própria vontade, mesmo diante do caos da existência. Na filosofia existencialista, com Sartre e Camus, o destino é descartado. O ser humano nasce sem essência e constrói sua identidade a partir de escolhas. Não há roteiro pronto, não há sentido dado, é preciso inventar o sentido. A liberdade, nesse caso, é total, mas angustiante. Somos inteiramente responsáveis por aquilo que fazemos com a vida. Por outro lado, algumas vertentes do pensamento oriental, como o taoísmo, veem o destino como um fluxo natural. A vida segue um curso que pode ser compreendido e harmonizado, mas não necessariamente controlado. A verdadeira sabedoria está em agir com consciência, sem resistência. Navegando no fluxo do Tao, isso não é submissão ao destino, mas percepção da natureza impermanente da existência. Já o hinduísmo e o budismo introduzem a ideia de karma, a lei de causa e efeito que transcende vidas. O destino aqui é moldado pelas ações passadas, mas, mesmo diante do karma, há espaço para a libertação. O ser humano pode transcender o ciclo repetitivo ou atingir estados elevados de consciência. A filosofia, portanto, não responde com unanimidade. Para alguns pensadores, somos prisioneiros de forças maiores. Para outros, somos autores absolutos da nossa história. E há ainda aqueles que veem a liberdade como uma dança com o inevitável, uma arte de criar sentido mesmo dentro de limites. Como vimos até aqui, tanto a ciência quanto a filosofia oferecem visões ricas e complexas sobre o que chamamos de destino. Elas não nos dão respostas definitivas, mas nos ajudam a mapear o terreno. A pergunta permanece aberta. Até que ponto podemos escolher? E o que, afinal, já está traçado? Agora vamos mergulhar na perspectiva espiritualista universalista. Vamos explorar como diferentes tradições espirituais interpretam o destino, o livre-arbítrio e o papel da alma nesse grande tabuleiro da existência. Se essa pergunta também mexe com você, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder a continuação. No campo da espiritualidade universalista, o destino não é encarado como um plano rígido traçado por uma entidade exterior, nem como uma simples sucessão de eventos aleatórios. Ele é visto como parte de um projeto mais amplo da alma, um roteiro flexível, desenhado antes da encarnação, que busca aprendizado, evolução e expansão de consciência. Essa ideia aparece de formas distintas em diversas tradições místicas. Algumas falam de contratos de alma, outras de mapas de vida. Algumas descrevem o destino como um caminho de volta à origem divina. Mas todas concordam em um ponto. A alma vem à existência física com propósitos que ultrapassam a lógica da personalidade ou da vontade imediata. Segundo essa visão, o destino é composto por grandes marcos, desafios e encontros que foram escolhidos pela alma antes de nascer. Esses marcos podem envolver temas de vida como aprender a amar, a confiar, a perdoar, a libertar-se do ego, ou a superar padrões ancestrais. Não são castigos, nem recompensas, mas experiências necessárias para o amadurecimento interior. No entanto, entre esses grandes marcos, existe um vasto espaço de liberdade. A forma como respondemos a esses acontecimentos, as escolhas que fazemos dentro das lições que nos são propostas,
e até mesmo o ritmo com que evoluímos, são moldados pelo livre-arbítrio. Nessa perspectiva, não existe determinismo absoluto, nem liberdade absoluta. Existe uma dança entre propósito e escolha. O livre-arbítrio aqui não é fazer o que se quer sem limites, mas agir em consciência, alinhado com os propósitos da alma. Quanto mais despertos estamos, mais temos a capacidade de escolher não com base no medo ou no ego, mas com base na verdade interior. E isso transforma nosso destino. A cada escolha consciente, podemos ajustar o curso da vida, como quem muda o rumo de um barco navegando com vento favorável. Essa visão também reconhece que há interferências sutis no caminho, intuições, sincronicidades, sonhos, sensações, sinais. Muitos desses fenômenos são compreendidos como mensagens da alma ou de consciências superiores que acompanham nossa jornada. Não estão ali para nos controlar, mas para lembrar, para reconectar. Ao longo das encarnações, o espírito vai acumulando sabedoria e ampliando sua liberdade. Quanto mais evoluído, menos precisa passar por situações dolorosas para aprender. O sofrimento não é visto como destino obrigatório, mas como recurso pedagógico de um universo amoroso que respeita o tempo de cada alma. E o acaso existe. Nessa abordagem, até o acaso é relativo. O que parece fortuito pode ser apenas uma peça de um quebra-cabeça maior que ainda não enxergamos por inteiro. Um encontro inesperado pode ser um reencontro. Um atraso pode nos proteger. Um desafio pode conter a semente da nossa libertação. Além disso, a espiritualidade universalista acolhe a ideia de que, antes de nascermos, escolhemos os arquétipos principais da nossa jornada, as qualidades que viremos desenvolver, as sombras que viremos integrar e os dons que viremos oferecer ao mundo. Nada disso é imposição. É uma escolha feita por amor, por desejo profundo de crescimento. Essa é uma visão que honra o mistério e ao mesmo tempo empodera. Porque mesmo que tenhamos vindo com uma missão, essa missão não é uma prisão, é uma oportunidade. Mesmo que tenhamos karmas a resolver, temos liberdade para aprender, curar, transmutar. O destino não é um fardo, mas um convite. A pergunta permanece: o que é o destino? E o quanto temos de escolha? Vimos que, para a ciência, o destino pode ser interpretado como um conjunto de causas e condições, com margem para a liberdade dentro de certos limites. A filosofia, por sua vez, oferece visões múltiplas, do fatalismo ao existencialismo radical. Já a espiritualidade vê o destino como um plano da alma, cheio de propósito, mas também de caminhos possíveis. Nenhuma dessas perspectivas é, por si só, suficiente para encerrar o mistério, mas juntas, elas iluminam aspectos diferentes de uma mesma questão. Talvez o destino exista sim, mas não como algo fixo e inescapável. Talvez ele seja como uma estrada com várias rotas paralelas, e nossas escolhas determinam qual delas vamos trilhar. No fim, talvez a pergunta mais importante não seja se temos destino ou livre-arbítrio, mas se estamos vivendo com consciência. Porque, mesmo que não possamos controlar tudo, podemos sempre escolher como vamos caminhar. E essa escolha por si só já muda tudo. Se essa pergunta também mexeu com você, compartilhe sua resposta nos comentários. E se quiser continuar essa jornada de autoconhecimento, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até o próximo encontro no Caminho da Lua, no próximo vídeo da série Uma Pergunta, 3 Respostas. Vamos refletir sobre por que o sofrimento existe, qual o seu verdadeiro propósito.